A partir de agora, dicas de coaching com Youssef Zaiden Filho. Rádio Cloud Coaching. Olá, amigos da Rádio Cloud Coaching. Mais um programa nosso trazendo dicas de coaching do tema 60 estratégias para ganhar mais tempo. Hoje, 11 dicas para você ler mais em menos tempo. Estamos chegando ao fim dessa nossa série de 60 estratégias para você ganhar mais tempo. Logo a gente termina essa série e vamos começar uma outra série para que você possa te ajudar a ser mais produtivo na tua vida. E hoje trazemos essas dicas que são fundamentais para o nosso dia a dia. A gente perde muito tempo na vida com porcarias da televisão, assistindo coisas que não levam a lugar nenhum, que dão um cansaço mental na nossa vida. Mas existem programas que valem a pena, como os filmes da Netflix, da Disney e outros lugares mais que valem a pena para que a gente possa realmente trabalhar isso com muito mais tranquilidade e saber usar melhor o nosso tempo. Ler é uma coisa mais vital que você pode fazer por sua carreira e por sua vida, principalmente agora. Quer uma ideia? Compre um livro. Está com algum problema? Leia um livro. Ler é uma terapia. Porém, se você gosta de ler, mas acha que não tem tempo e fica desanimado com a quantidade de livros que estão estocados na sua estante, veja que nós temos para você 11 dicas que podem fazer você mudar esse padrão. Gente, eu leio muito na minha vida. Leio muito mesmo e dedico tempo para a leitura. Normalmente, eu dedico 3 horas por dia na leitura. Leio muito. Sempre que eu posso, eu estou lendo. O livro faz com que eu viaje junto com o personagem, junto com o autor. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu não tinha esse hábito. Há muito tempo atrás eu já comecei a desenvolver esse hábito. E hoje eu leio muito, mas muito mesmo. Haja vista que a Amazon, eu sou um dos maiores clientes de compras de livros da Amazon. Leio muito mesmo e vários títulos. Então, vai aí a primeira dica para você, para que você possa realmente ler em menos tempo e ganhar mais produtividade na tua vida. Primeiro, você pode investir em um audiobook. Se você tem preguiça de ler, que tal ouvir o livro? Você pode fazer isso no seu carro, na academia, em casa, no intervalo do almoço, no consultório médico, etc. Quanto tempo a gente fica parado, pensando, sem fazer nada? Se você tem um audiobook, você pode ganhar esse tempo que não está fazendo nada para que você possa realmente ter essa leitura, colocar isso na tua vida. Não importa o lugar, com um livro em formato de áudio, o que terá acesso sem precisar ler, economizando tempo. O mercado brasileiro já tem uma série de livros em formato audiobook. Por isso, experimente comprar um audiobook na próxima vez que for uma livraria ou pesquisar na própria internet. Se você fala inglês ainda, existem sites como audible.com que, por um valor mensal, permitem que você baixe livros. A Amazon tem isso no Kindle. Outra coisa importante que você se anima, muita gente cria grupos de discussão, faz uma série de coisas, cria um grupo de leitura. E faz isso aí, é muito importante. Eu fiz isso quando estava na faculdade para estudar. Lá na faculdade eu estudei, eu tinha
grupos de leitura para as matérias, para tudo aquilo que a gente estudava, um ajudava o outro. Isso fez com que a gente pudesse ganhar mais tempo no nosso estudo, porque às vezes você sai da aula, está cansado, mas se você tem um grupo de estudo, te motiva. Isso é muito legal. Então, perceba que isso é uma das saídas. A terceira dica é: compre um leitor digital. Eu sempre achei que nunca conseguiria ler um livro no Kindle ou em qualquer outro leitor digital. Mas eu não comprei o Kindle, mas conheço muita gente que tem o Kindle. E eles ficaram tão viciados que hoje 90% de todos os livros que eles leem, que tem versão para o computador, o celular, o tablet, eles leem isso facilmente, né? Qualquer lugar. Ele sincroniza todos os seus dispositivos à página em que parou e ainda tem dicionário, recurso para fazer anotações e até para grifar. Vale a pena um investimento. Eu ainda hoje invisto em livros físicos, que eu tenho uma biblioteca enorme, eu rabisco muito os meus livros, né? É que eu já sou mais velhinho que vocês já são dessa nova geração, tem uma facilidade de ter o Kindle e ler esse digital, né? Mas eu estou começando, vou chegar lá. A quarta dica para vocês: menos TV e mais leitura. Se você usar um pouco do seu tempo em que assiste aos programas inúteis na televisão, pare e vá ler um livro. Será benéfico. Já reparou quantas horas perdemos diante da telinha? A não ser alguns programas que são fantásticos. Eu fiz isso. Gente, eu ganhei na leitura quanta coisa maravilhosa. E eu assisto. Quando que eu assisto TV? Eu gosto muito de assistir séries com a minha esposa à noite, que é o momento de você descansar, que é um momento bacana. Ou eu gosto de assistir um futebol, assisto um esporte, ou ainda um documentário. Então, tem coisas, vou viajar, tem aquele Brasil acima do mundo, aqueles programas que trazem para você muitos lugares fantásticos. Isso fará um enorme bem para a tua mente. O quinto é: crie seu canto de leitura. Bem, no meu escritório é fácil. Eu tenho uma pequena biblioteca também no meu escritório, mas são livros que eu uso para a criatividade dos produtos que eu crio. Mas na minha casa, eu também tenho o meu canto de leitura. Eu tenho o meu escritório, onde as minhas coisas estão aqui. Eu fecho a minha porta, estou isolado, estou aqui na minha casa. É o meu ambiente, né? Ele facilita a leitura. Então, arrume uma boa cadeira, uma boa luminária, um incenso para acalmar a sua mente, uma música ambiente bem baixinha, e utilize esse espaço sempre que for ler, pois esse pequeno cantinho seu criará uma âncora visual, sinestésica e auditiva que despertará o gosto pela leitura. E você vai sentir-se bem. Então, eu tenho aqui os meus óleos essenciais, tenho aqui o meu perfume, né, que eu aspiro, que eu gosto de espirrar aqui no meu cantinho de leitura, ler. Então, meus livros em cima da mesinha que eu estou lendo. Eu gosto de fazer todas essas coisinhas aqui, minhas canetas. Então, os meus livros prediletos estão aí. Eu leio por semana, cada dia um assunto diferente. Vários livros de um assunto diferente. Uma outra dica para vocês é ter uma leitura seletiva. Você não precisa ler tudo que indicam para você. Eu tenho o hábito de comprar apenas livros que me interessam e depois, quando pego algum deles para ler, dou uma analisada no índice e leio o prefácio. E, se possível, a maioria dos livros técnicos permite isso. Seleciono apenas os capítulos que despertam minha curiosidade e pulo os que são perda de tempo ou que têm pouco valor para agregar. Exatamente isso. Como eu uso para muito trabalho, muitas criações que eu faço, aquele livro que eu compro, eu vou exatamente no capítulo que eu preciso. E às vezes ele é muito interessante, ele precisa de alguma coisa que está para trás, eu volto, dou uma lida. E às vezes eu leio o livro inteiro, realmente, porque ele é muito interessante.
mas eu faço essa leitura seletiva. Isso é muito importante. Uma outra dica, a sétima dica, concentre-se no máximo em 2 livros. Evite ler muitos livros ao mesmo tempo, pois isso reduz sua produtividade e sua atenção na hora da leitura. Escolha um livro para deixar no seu canto de leitura e outro menor para estar sempre com você. Assim, você poderá ler quando estiver parado no trânsito, na sala de espera do médico ou no aeroporto. A minha biblioteca é grande e às vezes eu tenho saudade de relembrar um livro. Vou lá e começo a ler aquilo que eu rabisquei, aquilo que é importante. Eu não preciso ler o livro inteiro. Eu faço um mapa mental de cada livro. Às vezes, pelo próprio mapa mental, eu consigo reler o livro com tranquilidade. Isso é uma técnica que pode ajudar você. Uma outra técnica é usar a leitura dinâmica. Faça um curso de leitura dinâmica, que eu posso assegurar que você vai, se você fizer os exercícios propostos, o método funciona mesmo, gente. A dica essencial é ler em blocos, em vez de se deter em palavras isoladas. Para começar, foque em 3 palavras por vez. Depois vá aumentando o número até conseguir se concentrar, né, na linha toda. Outra dica é evitar o hábito da leitura labial ou mental. Há quem pronuncie a palavra que está lendo, pois isso condiciona a sua velocidade de leitura. O que pode ajudar é colocar um lápis na boca e mordê-lo, até conseguir perder esse hábito de ficar lendo em voz alta. Mais uma dica para você: partes em vez do todo. O que significa isso? Dependendo do que estiver lendo, por exemplo, um livro técnico ou uma apostila de idiomas, você não precisa se preocupar em ler sequencialmente. Basta olhar o índice, escolher as partes de que realmente precisa e se concentrar em cada uma delas por vez. Caso tenha interesse, leia o restante. Afinal, quem foi que disse que você precisa ler todo o conteúdo? Este livro é bom, por exemplo, disso. É um bom, este livro, né, o livro que o Christian escreveu, chamado 60 Estratégias Práticas, ele é um bom exemplo disso. Por quê? Porque ele é um guia e poderá ler somente a estratégia de que precisa na hora que desejar. Ele vai ser sempre um guia seu. Outra coisa, a penúltima dica de hoje: armazene o importante. Se você está lendo um livro cujo conteúdo merece ser relido e recuperado posteriormente, existem 2 formas de fazer isso, né, com mais produtividade. Use marcadores de texto, é o que eu faço, eu uso muito marcador de texto, compro caixa de marcador de texto, porque os meus livros são todos rabiscados. E quando eu preciso alguma coisa, eles estão lá, os capítulos, eles me trazem uma sequência lógica para isso. Então, eu utilizo para grifar o que achar importante. Além disso, quando encontrar algo que deverá servir para você em outro momento, coloque uma anotação na contracapa do seu livro ou algo do tipo, né? Página 12, utilizar essa referência para a palestra tal. Eu costumo ter também no meu computador um arquivo de coisas importantes para escrever os meus artigos de revista, para as minhas palestras e tudo mais. Eu faço isso. E a segunda dica são os mapas mentais. Como eu disse para você, quando eu termino de ler um livro, eu faço um mapa mental. Utilizo muito essa técnica para fazer o resumo dos livros. Tanto que eu hoje consigo falar de um livro grosso, um livro muito importante, que foi uma grande mudança na minha vida, chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, e eu leio ele em 5 minutos para qualquer pessoa, porque os conceitos estão no mapa mental que acaba ficando na tua cabeça. Isso aqui realmente vale a pena, durante a leitura, utilizar um software, até tem. Eu gosto de fazer na mão, desenho mesmo,
mas existem softwares que façam mapas mentais e resumam os pontos principais do livro. Por exemplo, Mastermind, desculpa, Mind Map é um desses softwares que ajuda você a fazer isso. E a última dica de hoje eu trago para vocês: leia versões reduzidas dos livros. Tem muitas versões que tem. Se você não tem paciência para ler o livro todo, então compre versões reduzidas do livro. Existem centenas de editoras no mercado que pegam livros conceituados de 300 páginas e resumem o seu conteúdo em 20 ou 30, deixando apenas a parte mais importante do livro. Claro que não dá para usar isso para tudo, mas em muitos casos é útil. Uma vez dei uma consultoria para uma construtora que queria entender um pouco mais da terminologia de produção deles. Então, comprei uma versão reduzida de um livro que o gerente da área me indicou. Tive uma ideia geral, e isto foi suficiente para que eu precisasse entender o conteúdo do que eles estavam pedindo. Bem, gente, espero ter ajudado vocês nessa ideia hoje, por como a gente está falando da parte de carreira. E hoje, carreira, ela está muito ligada à área de conhecimento. Quando você vai para uma entrevista, por exemplo, a leitura ela é muito importante porque o selecionador profissional vê que você é uma pessoa intelectual, que lê bastante, que conhece bastante. Isso te ajuda, aumenta a sua pontuação e também faz o seu marketing pessoal perante o seu entrevistador. No próximo programa, nós vamos trabalhar como achar tempo para aprender um outro idioma. Um outro assunto importante, porque hoje aprender o idioma parece que é um sacrifício. Mas existem formas de você aprender isso com mais tranquilidade, com menos tempo e mais produtividade. Até o próximo programa. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe. Termina agora o programa Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho. Rádio Cloud Coaching. Ouça Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho. Sempre às segundas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na terça, às 15 horas e na quarta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.